As raízes do pentecostalismo no Brasil. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Verdade aplicada. Até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se independente da ação do Espírito Santo. Objetivos da lição: mostrar a relevância do pentecostalismo na igreja, apresentar a origem do movimento pentecostal e falar sobre a chegada do pentecostalismo no Brasil. Texto de referência: João 14, versículos 16 ao 18 e o versículo 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Leituras complementares. João 14,16. O Espírito Santo não nos deixe sozinhos. Romanos 8,9. O Espírito Santo habita nos filhos de Deus. 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo nos considera sua habitação. 2 Timóteo 1,14. O Espírito Santo habita em nós. 2 Timóteo 2,21. O Espírito Santo produz santificação. Tito 3,5. O Espírito Santo nos dá nova vida. Motivo de oração: ore para que a igreja cultive a essência do verdadeiro pentecostalismo. Introdução. A Assembleia de Deus Ministério de Madureira entende a relevância de estudarmos o pentecostalismo. Assim, veremos nesse trimestre assuntos que reúnem temáticas da doutrina pentecostal em toda a sua plenitude. Capítulo 1. O pentecostalismo. A principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, bem como na atualidade dos dons espirituais, está conforme a experiência cristã primitiva no dia de Pentecostes e no relato da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O termo pentecostalismo tem raiz na palavra Pentecostos, que era a segunda entre as três principais festas de Israel, que ocorria 50 dias a seguir a Páscoa. Essa festa, de igual modo, era conhecida como a Festa das Semanas ou a Festa das Primícias. Nessa festa, os primeiros frutos da grande colheita anual eram oferecidos ao Senhor. Foi durante a festa de Pentecostes que os quase 120 discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e foram cheios do Espírito Santo. O bispo Abner Ferreira escreveu: somos sabedores que a expressão pentecostalismo procede do vocábulo grego pentecoste, que constitui quinquagésimo. Um enfoque teológico histórico nos reporta aos tempos bíblicos e nos faz observar que Pentecostos era uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Somos sabedores que o Pentecostos era a segunda das três principais festas judaicas. Torna-se agora possível, através dessa definição, ter em mente que este é o motivo de nossos primeiros irmãos terem sido chamados de pentecostais, pois recebe esse nome por ser comemorado 50 dias após a Páscoa. Não devemos esquecer que foi durante o Pentecostes que os quase 120 que oravam no cenáculo
receber o batismo com o Espírito Santo. Entre os numerosos movimentos de renovação e avivamento que apareceram ao longo dos anos entre os cristãos, destaca-se por sua abrangência o movimento pentecostal no início do século XX. A partir dessa compreensão, acreditamos que tratar essa temática é de suma importância para os cristãos pentecostais, pois o movimento pentecostal tem atestado que a Igreja de Cristo não é um simples ornamento, mas um organismo vivo. E é neste panorama que uma igreja verdadeiramente pentecostal segue desempenhando universalmente a missão que lhe confiou o Senhor Jesus. Estamos cientes de que as Assembleias de Deus no Brasil surgiram tendo como base os princípios do pentecostalismo, para assim apregoar ao mundo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Stanley Horton escreveu, abre aspas, alguém comentou certa vez que o pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia, como se não estivesse ele radicado à interpretação bíblica e à doutrina cristã. As pesquisas sobre o desenvolvimento histórico e teológico das crenças pentecostais têm revelado, contudo, uma tradição teológica bem elaborada. O pentecostalismo, conquanto possua muita coisa em comum com outras denominações evangélicas, e assim apresenta um vívido testemunho da obra do Espírito Santo na vida e na missão da Igreja. Fecha aspas. A Bíblia construiu uma sólida evidência sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós, os pentecostais, somos reconhecidos por nossos relacionamentos e experiências com a manifestação do Espírito Santo. Assim, presenciamos essas manifestações através dos seus dons e amostras, como a glossolalia, que é o dom de falar em outras línguas, as profecias, as curas divinas e as diferentes operações de maravilhas. Nós, do Ministério de Madureira, entendemos que a Bíblia, em sua construção narrativa, deve ser a única regra de fé, sendo aceita como a inspirada e inerrante Palavra de Deus, nos evidenciando de maneira única como manter e conservar a doutrina cristã, e não abrimos mão dos dons espirituais, pois eles fazem a diferença no cumprimento do ID do Senhor e na edificação da Igreja. Oliveira e Terra escreveu, abre aspas, os membros, pastores e encenadores do movimento pentecostal no Brasil e no mundo primeiramente acreditam e se comprometem com a fé pentecostal, mas o intelecto reivindica a apresentação do entendimento que eles creem, ensinam e pregam. Essa compreensão deve estar conceituada, produzida, conhecida e entendida entre o povo pentecostal. Historicamente, temos entendimentos pentecostais mediante a interpretação e aplicação das Escrituras Sagradas sobre a perspectiva dos pensamentos e correntes teológicas. Fecha aspas. No capítulo 1, nós aprendemos que a principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo com o Espírito Santo, com evidência inicial de falar em outras línguas, bem como na atualidade dos dons espirituais. Capítulo 2. O movimento pentecostal. É inquestionavelmente aceito por todos os pentecostais que o movimento pentecostal ocorrido no início do século XX na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, foi um relevante agente que difundiu a chama do Espírito Santo pelo mundo, assim como na igreja primitiva. Nesta igreja, cada um que se convertia transformava-se num missionário, levando a chama pentecostal para outras cidades e nações, assim como ocorrido no Brasil. O começo do ministério assembleano no Brasil ocorreu através de dois homens cheios do Espírito Santo. A história mostra que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram ao solo brasileiro após receberem uma palavra profética enquanto estavam nos Estados Unidos, de que deveriam ir ao Pará. Para melhor entendermos essa convocação divina,
Esses homens nem sequer sabiam onde ficava este lugar. Diante dessa profecia, eles recorreram ao mapa mundi da época e viram se tratar de um estado no norte do Brasil. O bispo Abner Ferreira escreve, abre aspas, a partir do que não se pode ler, o irmão Uden, em uma das reuniões de oração, foi arrebatado em espírito e usado poderosamente por Deus, e transmitiu uma revelação aos missionários Gunnar e Berg, que estes deveriam ir para o Pará, no Brasil, de modo a realizar uma grande obra. Cabe ainda mencionar que o Espírito Santo não lhes enganou sobre a situação deste lugar. Foi-lhes revelado que o Pará era um lugar simples, cabendo a ambos ensinarem os fundamentos da doutrina de Cristo àquele povo. Fecha aspas. Os numerosos estudos feitos sobre o tema corroboram que a história das Assembleias de Deus no Brasil está conectada com o movimento pentecostal ocorrido nos Estados Unidos e de lá se alastrou por todo o mundo, chegando no Brasil, no estado do Pará, e mais tarde incendiaria todo o território nacional com a mensagem do Evangelho pentecostal, de que Jesus batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará nos ares para buscar a sua igreja santa e redimida. Segundo o tributo ao centenário, abre aspas, rapidamente a chama do Espírito Santo espalhou-se, contagiando a todos os que se colocaram à disposição de Deus, e muitos grupos foram formados por todos os estados de todas as denominações que foram alçadas por este despertamento espiritual, tornando a cidade dos Estados Unidos, Chicago, em uma referência pentecostal realizada no ano de 1909, onde os jovens suecos Wingren e Berg se conheceram. Fecha aspas. Há mais de 100 anos que o movimento pentecostal se instalou no solo brasileiro, que é o tema da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, sendo ela uma das principais representantes no Brasil e no mundo. Temos a certeza de que o Espírito Santo foi derramado sobre este ministério para impulsioná-lo, encorajá-lo, guiá-lo e capacitá-lo no exercício da pregação do Evangelho, conforme lemos em Mateus 16:16 e Atos 1:8. A Assembleia de Deus de Madureira é uma denominação respeitada e reconhecida no Brasil e no mundo todo, e tendo se desenvolvido de maneira respeitável em seus começos, e mantém na atualidade firmeza, zelo e importância na sociedade como uma igreja legítima e atuante onde está sendo implantada. As Assembleias de Deus só prosseguiram expandir em solo brasileiro porque o Espírito Santo capacitou os primeiros missionários, assim como tantos outros, levantados por Ele próprio, para fazer parte deste trabalho. A partir dessas considerações, é possível perceber que chegamos até aqui com mais de 100 anos de história, tendo como combustível para continuar a obra de Deus o seu Espírito, do qual, sem Ele, nada podemos fazer. No capítulo 2, nós aprendemos que o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil só foi possível pela atuação direta de um centro de movimento pentecostal chamado Espírito Santo. Capítulo 3. A trajetória do pentecostalismo no Brasil. O movimento pentecostal no Brasil só foi possível com a atuação direta do Espírito Santo na vida dos missionários suecos. O começo dessa grande obra não foi fácil. Contudo, a entrega destes dois homens fizeram colher frutos muito proeminentes, contando hoje com milhões de fiéis. As Assembleias de Deus no Brasil se alargaram no seu começo, especialmente entre os grupos mais simples da população brasileira. A história mostra que os desbravadores Berg e Wingren enfrentaram muitos problemas, como o obstáculo do idioma, os riscos das florestas, os males tropicais e as perseguições, em grande parte pela Igreja Católica,
além das penúrias que lhes sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário. No entanto, o Senhor os enviou ao Brasil e supria as suas necessidades. Stanley Orton escreveu, abre aspas, o movimento pentecostal no Brasil teve início em 1911 através dos missionários suecos Berg e Wingren, alçados pelo avivamento que varreu os Estados Unidos no começo do século. Ele deu origem à Assembleia de Deus, que em suas primeiras décadas de existência não teve o ensino teológico formal como prioridade básica, sendo um movimento essencialmente apostólico. Assim, concentrou todos os seus recursos na evangelização de um país com um território várias vezes maior que a Europa Ocidental. Gunnar Wingren, em seus ensinamentos no Brasil, fazia questão de deixar evidente a sua preocupação com o ensino teológico, dando ênfase ao movimento pentecostal. Considerando toda a importância do Espírito Santo, Wingren, em suas exposições da palavra, fazia questão de destacar as doutrinas pentecostais, sobretudo o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas como a sua evidência inicial, a glossolalia, e também a vinda do Senhor. Stanley também escreve, abre aspas, Gunnar Wingren era um pastor com formação teológica e muito se preocupou em instruir os primeiros cristãos no Brasil, com ênfase para as doutrinas pentecostais. Logo na primeira página do primeiro número da Voz da Verdade, que era o primeiro jornal editado pela Assembleia de Deus, aparece o artigo intitulado Jesus é quem batiza no Espírito Santo. A imprensa pentecostal mostra dessa maneira que o seu primeiro intento não é propriamente a notícia, e sim a divulgação doutrinária. Fecha aspas. Atualmente, a Assembleia de Deus no Brasil tem uma representação social significativa em cada canto do país. Mesmo passando por muitos infortúnios, nada conseguiu parar as igrejas da Assembleia de Deus, sendo hoje reconhecida como a maior denominação pentecostal protestante do país. Fontes documentais nos fazem ver que o movimento se consolidou no Brasil com o desenvolvimento da EBD, a Escola Bíblica Dominical, que se preocupou em oferecer literaturas, em enfatizar o pentecostalismo, sem abdicar fundamentalmente das linhas históricas do movimento. Orton também escreve, abre aspas, o que mais influenciou a formação teológica dos primeiros obreiros pentecostais no Brasil foi a criação das escolas bíblicas para a divulgação do ensino teológico. Conquanto não se tem uma data precisa de quando elas tiveram início, pode-se assim dizer que as escolas bíblicas desempenharam um papel decisivo na estruturação teológica do movimento pentecostal no Brasil. No capítulo 3, nós aprendemos que a Assembleia de Deus no Brasil deve procurar preservar, valorizar e viver com ardor o avivamento que nos transmitiram Daniel Berg e Gunnar Wingren. Conclusão: o estudo da história deve ir além do conhecimento teórico. Deve despertar em nós a vontade de sermos cheios do Espírito Santo, para que não sejamos afetados pela indiferença e frieza espiritual, que avançam à medida que se aproxima o fim de todas as coisas. Amém.